uma temática sobre a suficiência divina em toda a jornada. É importante que nós possamos, assim, entender, né, e fazer essa leitura, que o Salmo 23, ele é uma das mais belas declarações de fé, de confiança em Deus. O salmista, Davi, ele trabalha, né, essa declaração de fé tão maravilhosa e de confiança tão importante para que todo aquele que se deleita no Salmo 23 possa encontrar refrigério, né? Possa encontrar refúgio para a sua alma e possa dar sentido, em muitos casos, à vida. E nós podemos ver a base de Davi, que ele, como rei, como pastor de Israel, ele vai traduzir uma experiência de intimidade, de quem podia se expressar assim, quem viveu no campo, cuidando das ovelhas e pôde observar e aprender muito desse ofício, muito desse cuidado, né? Mostrando que o depender do cuidado constante do Senhor é fundamental. Nos dias de hoje, nós temos algumas vezes dificuldades devido ao estresse, à correria, às adversidades que surgem. Então, muitas das vezes a gente fica ansioso, né? Fica inquieto e não dependemos, não confiamos totalmente no Senhor, porque parece ele estar bem distante. Mas veja, Davi, ele conhecia esse ambiente do cuidar de ovelhas e ele sabia as necessidades que as ovelhas tinham. Veja, a ovelha era um animalzinho frágil, é um animalzinho tímido e também completamente dependente do pastor. Então, quando a Bíblia fala que a ovelha conhece a voz do pastor, está traduzindo ou procurando, assim, trazer bem esse momento, esse ambiente que tem entre a ovelha, entre o pastor, né? Onde ali no aprisco, ali no rebanho, tem que ter toda uma relação, um cuidado de harmonia. Então, veja, elas têm dificuldade em se defender, elas têm uma visão um pouco curta, limitada, por isso, muitas vezes, elas se desgarram do rebanho com facilidade, né? Se alguma ovelha tiver dificuldade em acompanhar o rebanho, rapidamente ela pode ser desgarrada pelo fato da limitação da sua visão, e caso elas fiquem sozinhas, ela fica exposta e ela passa a sofrer o perigo, né? E pode vir morrer. Então veja, é um animal totalmente dependente, um animal que precisa de amparo, de atenção. Então, olha, dentro desse cenário, né, muitas das vezes assim está nossa carreira, nossa vida. Somos dependentes do cuidado do pastor. Somos dependentes da atenção dele para poder dar recursos, dar orientação e assim nós podemos continuar na carreira. Caso nós não tenhamos esse cuidado, não tivermos essa orientação, podemos nos perder nesse deserto da vida, né? E nós trilhamos um deserto na carreira, na jornada, e nós precisamos estar bem amparado, bem orientado para podermos vencer. Você sabe que o deserto é um local inóspito, né? É um ambiente muito difícil, tem suas características e ninguém gosta ou queira viver num deserto, né? A gente quer sombra e água fresca, né? Então veja, quando a gente está nessa trilha diária
da nossa jornada, buscando alcançar o céu, nós também estamos trilhando na jornada num deserto tenebroso que é este mundo. Então, Deus precisa estar nos guardando, orientando e cuidando de nós. Veja que esse salmo, ele vai trazer uma mensagem muito importante e ele vai ensinar. Nós vamos pontuar todos os versículos aqui desse salmo, para 6 versículos, para que nós possamos assim compreender, né, a beleza desse salmo e a importância que precisamos assim agregar na nossa vida e não só recitar, né? Tem pessoas que recitam ele facilmente, decorou, mas não faz a reflexão, não traz esse cuidado que ele expressa para a aplicação da nossa caminhada, da nossa vida. Então, aqui nós vamos aprender o quanto é importante Deus sendo suficiente em todas as circunstâncias. Aí você talvez pense, será? Né? Todas as circunstâncias. Quando nós paramos para analisar isso, nós vamos ter que pensar o seguinte: no momento da abundância, Deus é suficiente. E ali é uma circunstância. No momento de escassez, Deus também é suficiente. E Ele vai estar presente. No momento de alegria, né, coisa maravilhosa, viver alegre, né, eufórico, né, sentimento de felicidade, Deus também é suficiente, mas ele também está ali no momento de dor. Quando ali aquela situação difícil e quem sente dores sabe o quanto isso incomoda. Né? Às vezes 24 horas. A gente tenta buscar uma melhor posição e ficar ali quietinho para não se mexer, porque se mexer dói. Então, veja, é nessas horas de aperto, de angústia, de sofrimento, que Deus também é suficiente para a nossa vida. Né? E os casos do vale, né? Quando se passa no vale, no momento da enfermidade, no momento sombrio, onde parece, às vezes, você está sozinho. É só você e Deus. Então, veja, a suficiência dele nessa circunstância também é fantástica, porque ele não te abandona, ele não te ignora, mas ele vai atravessando o vale, né, juntamente com você. E na eternidade ele é perfeito, completo, maravilhoso, né, porque Deus ele é eterno. Então, olha que maravilhoso entendimento quando nós podemos aprender através do Salmo 23, e ele vai nos ensinar que Deus é suficiente, não precisa agregar mais nada, não precisa, eu vou dar uma incrementada aqui para Deus ser melhor. Não, ele é perfeito. Né? Então isso é maravilhoso. Teologicamente, nós vamos também ver o Salmo 23 como uma profecia poética de Cristo. É importante também a gente fazer esse destaque, porque neste salmo ele vai retratar na figura, né, na analogia do pastor, Cristo, o bom pastor. Então a gente pode ver que João 10:11 vai falar sobre o bom pastor. Nós vamos ver Pedro, 1 Pedro 5:4, onde vai falar sobre o sumo pastor. Então veja como é interessante essa relação, aonde é revelado, né, que a segurança do crente, ela não está em circunstância, mas na presença constante de Deus na sua vida. Isso é importante. Quando nós paramos para, na nossa lida diária, correria, para lá e para cá, um problema, resolve uma situação, aparece outra, e aquele momento do dia a dia da correria, às vezes você não para pensar, onde está Deus? Como Deus está vendo? O que Deus está fazendo? Não dá tempo.
Mas é nessas horas que nós podemos entender que tudo isso é possível porque a nossa fé, a nossa segurança está nele. No Deus presente e o Deus constante na nossa jornada. Isso é maravilhoso. Então, é importante quando você, no dia a dia da sua jornada, aí, da sua correria, às vezes parar um pouquinho e refletir e dar um glória a Deus, né? Em gratidão. Porque se você está desenvolvendo todas as suas tarefas, todos os seus cuidados pessoais, né, caseiros, de trabalho, Deus está ali com você, te garantindo o fôlego de vida, te garantindo a consciência do que você está desenvolvendo, livrando você do perigo do mal, da seta, né, do laço do passarinheiro, dos dardos inflamados do maligno. Ou seja, Deus está ali, cuidando em todos os detalhes e você às vezes nem percebe, está ali na correria. Então veja, como é importante, né, que nós possamos entender que a nossa segurança não está nas circunstâncias, mas na presença de Deus constante na nossa vida, tá bom? Nós vamos então ao primeiro verso, né, do Salmo 23, e aí diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dentro desse propósito, a gente vê o quê? A suficiência e o cuidado pessoal de Deus. Como eu falei, a suficiência, ela supera todas e quaisquer circunstâncias, ocasiões e os momentos que você está enfrentando. Ele é suficiente. E o cuidado pessoal dele vai trabalhar o quê? Davi, ele vai trazer aqui que se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele vai dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor e não um pastor. Faz um outro sentido. Quando paramos assim, o Senhor é um pastor, nós estamos simplesmente identificando que existe um pastor, que entre vários pastores, o Senhor é um. E isso não é suficiente, isso não é sustentável. Mas quando nós olhamos e declaramos, como Davi fala, é o meu pastor, ele está trazendo o seguinte: existe um relacionamento de intimidade, um relacionamento pessoal. Ele é meu, mas, olha que interessante, ele é meu, mas também é teu. Porque quando você declara que ele é o teu pastor, você traz ele para pertinho de você, sem ser egoísta de tirar ele sendo o meu pastor. É interessante isso, né? Agora, quando a gente fala, ali vai o meu pastor, a gente está individualizando, está declarando, identificando que aquele é um pastor. Não necessariamente ele tem relação comigo de intimidade pessoal. Então veja, quando Davi ele vai trabalhando essa condição, e isso é fantástico, porque quando nós cristãos, nos dias de hoje, temos essa facilidade, irmão, de mergulhar na estrutura do conhecimento e agregar, isso vai enriquecer a nossa fé. Por isso é maravilhoso quando a gente entende que a Bíblia, ela não precisa somente ser lida, ela precisa ser vivida na nossa vida, no dia a dia. Então veja, quando você lê como se fosse um livro, você passa assim e não percebe. Quem utiliza de leitura dinâmica, porque eu tenho que chegar logo no final, no Apocalipse, você não vai aprender, você não vai observar riquezas de sabedoria que existe na palavra de Deus. Então veja agora, dentro desse recorte da poesia, né, que Davi vai declarando, ele fala, o Senhor é o meu pastor. Então veja, eu trago ele para
a expressão do o meu relacionamento íntimo com ele, a ponto de eu dizer, ele é meu. Entende? Eu tenho prazer de estar com ele e com ele eu vou trocar, né? Vou dialogar, eu vou refinar as condições do meu pensamento, dos meus comportamentos, das atitudes. Por quê? Porque eu estou entendendo que ele é o meu pastor, né? Então, eu tenho condições de me familiarizar mais. Quando a gente observa, então, Deus não sendo apenas um pastor de Israel, ele é o quê? O pastor da alma de cada crente. Então, veja, você vai romper. Eu vou recitar o Salmo, porque Davi, ele salmodiou, e ele tinha uma experiência com o rebanho, no cuidado das ovelhas, e ele sabe muito bem, e ele está fazendo uma analogia maravilhosa. Não, ele está trazendo para você e ampliando os teus horizontes, dizendo assim, o Pai do céu doou o seu Filho Jesus para ser o seu bom pastor, para ser o sumo pastor da sua vida, para